Salve, 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 salve galera, tudo bom? Bruno aqui, se você ainda não me conhece, eu sou cofundador e CEO desse canal maravilhoso que é o Café do Investidor. E hoje, novamente, a gente vai falar de coisa boa. Eu vou praticamente responder algo que vocês me perguntam todos os dias, que é o seguinte: Brunão, se você tivesse tanto, o que você compraria hoje? Que ação que você acha que tá barata? Que ação que você acha que tá cara? Como vocês sabem, não é recomendação de nada, né? Você tem que aprender a estudar, analisar e fazer suas próprias análises aí de cada ação, até porque eu não tenho autonomia, né, direito de dar recomendação para vocês, então por isso eu não faço. Mas hoje eu vou contar 3 ações que eu certamente compraria, que na verdade eu estou comprando algumas delas, para você entender todo o background, o motivo por trás disso, porque eu acho que essas ações não estão apenas baratas, elas estão muito baratas, custando aí um preço que talvez a gente não veja, mas elas permeando nesses valores aí que estão. Inclusive a terceira ação, para mim, Bruno, tá de novo, isento de responsabilidade, não é recomendação, talvez seja a melhor e mais barata ação que a gente tem na bolsa, né? A melhor ação, entre aspas, assim, a melhor por conta de preço, só que talvez tenha um potencial de upside, se você não sabe o que é upside, um potencial de ganho maior, inclusive, do que as demais. Lembrando que a primeira e a segunda eu também vejo um upside muito grande, e eu vou te explicar aqui por meio de algumas coisas fundamentalistas, né? Por meio de embasamentos, por que eu acho que essas ações têm grandes chances, beleza? Então vamos embora. Um pouquinho antes só da gente começar, já ativa o sininho, se inscreve aí no canal, deixa sua curtida e se você gostar do vídeo do final, deixa um comentário falando se você concorda, se você não concorda, se você acha que tem outra que tá mais barata ainda, se você acha que o que eu falei aqui é porcaria. A gente vai mudando e vai tentando trazer cada vez mais conteúdos que agradem a todos vocês e que ensinem a todos vocês, beleza? A primeira ação, provavelmente você conhece, talvez você não tenha todo o entendimento de por que eu acho que ela está barata. Eu tô falando da B3, tá bom? Da nossa Bolsa Brasil Balcão. A nossa bolsa de valores, tá bom? Onde os nossos ativos eles ficam alocados. Para você ter uma ideia, pessoal, a B3, nos últimos 5, 6 anos por aí, ela já vem apresentando ótimos números, o que é muito bacana. Hoje a ação, tá? A ação que é B3, SA3, ela tá custando, tá permeando ali entre os seus 13 e 14 reais, tá bom? Mas ela já chegou a custar 21 reais. Bruno, você acredita que ela possa voltar a custar 21 reais? E vou ser muito sincero contigo, tá bom? Eu não sei se ela pode chegar a custar isso. Se ela chegar, ela vai ter um upside aí de praticamente 50%. Porém, eu acredito que esteja sofrendo muito mais do que deveria. E por que eu, Bruno, gosto da B3? Primeiro, uma empresa sólida, que costuma pagar dividendos aí muito legais para todos os seus acionistas regularmente, né? Todos os anos aí vem pagando uma quantidade legal. Outro ponto que para mim, assim, toda empresa que tem isso deveria ser, no mínimo, estudada. Monopólio de mercado, assim por dizer. A B3 hoje, ela não tem concorrente, tá? E a gente sabe que uma hora ou outra pode acontecer, deve entrar uma outra bolsa no Brasil, mas por enquanto não tem. E a barreira de entrada ainda não é tão baixa, igual talvez a gente imagine. Ou seja, eu vejo que a B3 ainda tem uma grande autonomia pela frente. Um outro ponto, atualmente, pouquíssimo número de pessoas no Brasil investem, mas esse número vem aumentando consideravelmente nos últimos 2 anos. Ou seja, se esse número, por exemplo, que hoje está em 3,5%, chegar em 10, 15, 20, é muito bom para a B3, porque ela vai estar ganhando em cima desse market share, né? E todos nós que falamos de educação financeira, que começamos a investir mesmo sem pagar nenhuma taxa, a gente acaba ajudando a B3, que ganha por cada novo investidor, por cada novo investimento, por cada nova aplicação que você vai lá e você faz. Sem muitas delongas, a minha primeira, na verdade a terceira colocada desse ranking aí de top 3 é a B3. Falando da segunda colocada, que na minha opinião ainda tem um potencial de upside ainda maior do que a B3, e quando a gente falar da primeira, né, o top 1 ali, na minha opinião tem maior upside do que as 2 anteriores. Eu tô falando da construtora Trisul. Você não conhece, né? Quem acompanha a gente lá no canal sabe que é uma das minhas queridinhas aí que eu tenho comprado com certa frequência. Por quê, pessoal? A Trisul, ela já chegou a valer R$16,50 e hoje ela tá permeando ali, ela tá variando entre os seus 7 e 8 reais, tá bom? Ou seja, ela consegue aí ter um upside se ela chegar realmente nesses 16,49 de 100% praticamente, tá bom? Talvez até mais do que 100%. Vai chegar nisso? Novamente, não sei. Mas por que eu acho que a empresa está barata? O preço que ela custa hoje, pessoal, é o mesmo preço que ela custava em 2019, onde o lucro dela era menor, onde as margens dela eram menores e onde os seus indicadores de rentabilidade ali, como o ROI, por exemplo, também eram menores, o seu market share também era menor. Por isso tudo que eu acredito que seja uma empresa que ela tem uma tendência muito legal de se valorizar aí pro longo prazo, principalmente quando a gente fala de 2 indicadores que eu gosto bastante para empresas de crescimento. A B3, ela tem crescimento, só que ela também tem dividendos. Já a Trisul, ela é uma empresa muito mais focada em crescimento do que dividendos. Se a gente pegar o KGR, tá? O KGR de lucros da Trisul, que é o Compound Annual Growth Rate, ela cresceu mais de 130% ao ano, tá? Ou seja, nos últimos 5 anos. O crescimento anual composto da Trisul de lucro foi de mais de 100% ao ano nos últimos 5 anos. Isso
isso continua, sabe? Continua. Foi uma pandemia que veio, afetou um pouco as coisas, mas já continua, já voltou a dar lucro bom e etc. E é um setor, na minha opinião, eu gosto de falar de setor perene. O setor de construção civil, para mim, é um setor muito perene. Todo mundo precisa de casa, todo mundo quer uma casa. Seja para você comprar, para alugar, seja para ser o seu primeiro imóvel, seja para ser o seu segundo imóvel. Quando a gente passa a melhorar de vida e querer um pouco mais de luxo, é imóvel. Todo mundo precisa de um imóvel. Pode mudar consideravelmente a maneira com que a gente compra, como que sejam feitos os imóveis no futuro? Pode. Mas uma construtora, na minha opinião, sempre merece uma análise e por isso eu acho que a Trisul talvez seja uma boa empresa para isso. Bruno, você está me falando então que o mercado não percebeu tudo isso? Para quem considera que consegue comprar ações baratas, ou seja, que o preço importa, tá? Então, para mim, em algumas ações o preço importa, eu considero que sim, tá? O mercado, no seu grande geral, talvez não esteja vendo esse potencial que eu estou vendo em Trisul. Novamente, não é uma recomendação. Estou passando algumas nuances para vocês, alguns dados para você entender se vale a pena ou não, até para você fazer uma análise mais aprofundada depois, né? Às vezes você pega essas três, faz a sua análise e fala, não gostei muito do que eu vi, não vale para mim, ou não. Vale, o Brunão falou umas coisas bem bacanas ali, bem legais, dá para eu continuar estudando. Então, o nosso top 2 aí desse ranking, tá? Quem fica bem na metade ali mesmo é a Trisul. Também paga um pouquinho de dividendos, ali em torno de 3%, muito pouco, mas o foco dela, né, é crescimento. E quando eu falei para vocês que o lucro dela aumentou 130%, a receita também aumentou, mas aumentou menos do que o lucro, ou seja, o lucro cresceu mais do que a receita cresceu. O que isso significa? Significa que a empresa está conseguindo fazer mais com menos, tá? Ou seja, ela está se tornando mais lucrativa, mas ela está se tornando mais rentável, e é algo que a gente busca muito quando a gente pensa em empresas de crescimento, porque ela não precisa aumentar muito a sua receita para conseguir gerar um lucro muito maior, beleza? Então fica aí a segunda dica de estudo, tá bom? Que na minha opinião está barato, que eu estou comprando, que é a Trisul com o ticker TRIS3, beleza? E agora, rufem os tambores, vamos para a grande campeã. E antes disso, aquele pedido de novo, se você ainda não me seguiu, se inscreve aí no canal, por favor, deixe seu joinha. Se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você já gostou e você vai gostar mais ainda da última. Então deixe seu comentário, ativa o sininho que toda terça e quinta tá tendo vídeo novo, papai. Vídeo bom, vídeo certinho, bonitinho para te ajudar de graça a fazer os seus primeiros investimentos e construir um investimento aí bem legal para sua liberdade financeira no futuro, que é algo que todos nós buscamos, né? Não ter que se aposentar aí com o mínimo do mínimo pelo INSS. Então bora para a primeira colocada, né? Os tambores já foram rufados. Eu tô falando de um banco, tô falando de Banco do Brasil, BBAS3 ou BAS3, como muita gente fala. Uma ação, pessoal, que já custou aí quase seus R$54, hoje ela tá variando entre os seus 28 e 29. A gente pode falar, pô, se chegar nesse valor então tem um upside de novo aí de praticamente 100%, mas eu não olharia só isso, tá bom? Porque esse era o preço antes da pandemia. O banco sim sofreu, não só esse banco, mas todo o setor financeiro sofreu, né? Então se a gente fala de outros bancos, a gente vê que teve uma porrada, talvez na minha opinião, maior do que seja devida. Para vocês entenderem, pessoal, o banco está sendo negociado a incríveis 0,61, 0,6 do seu valor patrimonial. Uma empresa que tem crescimento possibilitado agora, que paga um dividendo aí legalzinho, né? Sempre passa de 5%, 6% ao ano, tem uma grande chance de subir disso, né? A gente sabe que os bancos foram afetados por conta de provisão para prejuízo, para perdas, né? PPP, por conta de ter que diminuir certo percentual de dividendos, enfim, teve inúmeras coisas que prejudicaram a empresa, mas a empresa se mantém sólida. Você tem que colocar no risco, sim, sempre tem que colocar que tem o governo aí que pode dar algum chabu, que pode querer te atrapalhar de alguma forma, mas eu acredito que Banco do Brasil talvez hoje seja a empresa mais barata da nossa bolsa de valores. Beleza, pessoal? De novo, não é nenhuma recomendação, vamos só relembrar as três. B3 com o ticker B3 SA3, Trisul com o ticker TRIS3 e Banco do Brasil com o ticker BBAS3. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Comenta aí pra mim o que você gostou, o que você achou, ou na verdade pede novos vídeos e tamo junto e é só o começo.